Apocalipse 6, verso 15, me perdoem, verso 15 que diz: os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam em cavernas e nos penhascos dos montes, dizendo aos montes, aos rochedos, caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, pois é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Amém. Quem crê nesta palavra da glória a Deus? Quem crê nesta palavra da glória a Jesus, cenáculo? Pode se assentar, Deus abençoe todos os irmãos. Eu tenho dito que todas as vezes que o pastor eu abro o texto profético de Jesus, e o pastor eu tenho dito à igreja que nós lidamos com esses dados bíblicos do futuro que Deus nos impõe em Cristo, já não mais como doutrina de visão futura, do que nós temos que crer, esperar, aquilo que acontecia talvez algumas décadas atrás, por certas evidências, descrições, afirmações da profecia estarem ainda encobertas. Hoje nós podemos dizer que nós lidamos com dados de confirmação, com evidências, com comprovações. O Apocalipse de Jesus passou a ser um termo utilizado, expressado, que esboça preocupação dentro da área científica, dentro da área daqueles que são ateus, descrentes até da existência de Deus. O Apocalipse já não é mais um livro interessante, fundamental para a igreja, mas para a sociedade. E eu expus aqui, nessa leitura com a igreja, um fato que a profecia de Jesus avisa, um fato importantíssimo que tem que ser esclarecido aqui. O temor culposo, segundo a palavra de Deus, na sociedade ímpia, é um fator que só vai acontecer quando eles se depararem com Jesus pessoalmente, arrebatando a sua igreja e cumprindo a sua glória. Até então, eles obviamente não vão dar o braço a torcer de que todos esses acontecimentos sucessivos ali agora, que envolvem o apocalipse natural, geológico, moral, político, econômico, tudo que estão dentro das inscrições, são confirmações da volta de Jesus. Eles não vão dar o braço a torcer quanto a esta afirmação ou aceitação. Mesmo que tratem do assunto, não vão assumir que isso é um fator que avisa que Jesus vai voltar. Ok? Mas a palavra de Deus diz que por mais que o temor culposo seja uma experiência para a vida do ímpio, no último instante da igreja na terra, ou diante do fator da volta de Cristo, a palavra de Deus, meus amados, diz aqui na profecia, que eles lidam com a consciência de que essa perspectiva existe, lidam com a admissão de que esses acontecimentos são cumprimentos da Bíblia Sagrada. Eles podem não se arrepender, aceitar a Jesus, se converter, mas sabem que o que está acontecendo lá fora agora, que envolve a sociedade global, são acontecimentos registrados na Bíblia. Então aí é que, na verdade, começam a vir as conspirações, as opiniões diversas, contraditórias, opostas à Bíblia, porque eles estão preocupados de que isso, de certa forma, chegue na sociedade. Desperte o interesse daqueles que estão apagados. Desperte o interesse daqueles que são anticristãos a buscar na Bíblia, não solução, mas discernimento e compreensão. Então, o juízo final é um fator que, segundo a palavra de Deus, não vai ser negado pela sociedade. A única coisa que se negará ali no meio daqueles homens é o fato deles exatamente não aceitarem que a salvação está em Jesus. Quanto à questão do juízo, quanto à questão de uma consumação, de uma destruição, de uma hecatombe,
por causa da ira de Deus, a sociedade vai passar exatamente a lidar com esse fator, como também querer sobreviver diante disso. E eu sei que todos aqui estão ouvindo essa palavra, hão de reconhecer como pastor de que isso já está acontecendo. A sociedade ímpia, ela não quer a salvação que está em Cristo, mas quer sobreviver aos fatos que estão firmando o Apocalipse na experiência da vida humana hoje. Mas, amados, o que mais me indigna, me perplexa, é exatamente a questão de que há mais afinidade, percepção, atenção, eu tenho dito isso, de ver estas coisas, tratá-las com realidade, saber as suas origens. Como outro dia mesmo, eu não sei se foi quinta-feira agora ou na quinta-feira não, na quarta-feira ou no domingo, que eu citei um acontecimento que me chocou muito, de uma menina adolescente de 16 anos que, por se sentir perseguida pelo pai que queria exercer poder de pai, a solução que ela encontrou foi exatamente pegar o seu namorado, enfiar um fio de telefone no pescoço dele, enforcá-lo e matá-lo para obter a liberdade e o direito que ela queria. Isso é uma situação que está alimentando, nutrindo a visão apocalíptica, ou seja, está alimentando a possibilidade de que a profecia de Jesus é uma evidência. O fato de nós olharmos para os lados e não encontrarmos um justo, um ato de justiça, uma demonstração de respeito, porque os homens estão se depravando, se decompondo. Então, isso é um fato apocalíptico. Uma mãe matar um pai, isso não está registrado na história. Isso está acontecendo agora diante de nós. Então, a sociedade, ela está vendo que tem alguma coisa errada. Ela lida com o dado, com os dados, ela lida com as realidades. Só que ela tem uma forma diferente de resolver. O mundo tem uma forma diferente de sobreviver a essas questões. As ideias. Mas como ele dizia, eu vejo no ímpio, vejo na sociedade, isso não faz deles salvos. Mas vejo, e tenho que reconhecer, mais afinidade, mais clareza, mais sinceridade, mais percepção, para identificar um fator apocalíptico, um fator de consumação humana, destruição humana, de falta de perspectiva, de alerta, do que a igreja hoje. Do que aquele povo que anda com a Bíblia debaixo do braço, entra dentro da igreja para fazer uma oração, para fazer um cântico, para demonstrar uma afinidade, uma devoção, uma celebração ao nome de Jesus. Por quê? É só você analisar, ouvir o que os pastores estão pregando. O que a igreja está tratando agora? Qual a disciplina que ela impõe? Qual a visão que ela tem estabelecido para o público que ela atinge hoje? Não é só na igreja não, na televisão, por exemplo. Eu preguei sobre o Apocalipse de Jesus na televisão. Fiquei por várias semanas tratando desse assunto, porque eu sou louco, porque eu sou maluco. Não, porque trata-se de um fator do Evangelho, da causa chamada Jesus Cristo, que nós temos que pregar, identificar, discernir, exercer essa visão, que ele deu à igreja, há décadas, há séculos atrás. Mas a igreja atual, ela se comporta de maneira mais vil do que a sociedade sem Bíblia. Nega descaradamente que esse livro existe na Bíblia. Semana passada, agora entrei dentro de uma editora da Presbiteriana para fazer uma pesquisa, e entrando ali dentro, eu perguntei para a moça assim, olha, você, nas enciclopédias de autoria da Presbiteriana, vocês têm alguma coisa que fale sobre Apocalipse? Não. Mas vocês têm aqui de um monte de livros, enciclopédias e mais enciclopédias, por que não Apocalipse? Porque o livro de Apocalipse difere da nossa visão. Como isso difere da nossa visão? Aí, amados, eu fico preocupado. Porque se trata de uma igreja tradicional, uma das mais antigas, que ao longo dos anos que ela existe, ela vem criando o quê?
Gerando o quê? Que igreja que é essa que hoje ela gerou? Que está espalhada pelo mundo, como as demais. Como são esses crentes? Como são esses cristãos? Como que eles estão lidando com as situações do mundo atual? Com as complicações, as diversidades, os traumas, o caos que está estabelecido. Como eles estão vendo essa situação? Estão vendo com uma visão cristã tudo isso? Ou estão fechando seus olhos e fingindo que nada disso está acontecendo? E como o mundo, acreditando que isso vai mudar, que isso vai terminar, que tudo isso vai passar, que é uma época, é um tempo só. Então eu gostaria de informar para você que a visão profética de Jesus para a igreja na terra é que por mais que a sociedade se esconda por intermédio de algum fator criado pelo homem, alguma caverna filosófica, por mais que a sociedade se esconda, os reis, os reinos, os poderes da terra não admitam Jesus Cristo como única forma de salvação, eles são mais honestos para lidar com o assunto do que aqueles que estão dentro da igreja. E Jesus já tratava isso daqui. Quem subsistirá quando a ira dele chegar? Escondendo-nos do rosto daquele que está irado, porque estão conscientes. Sabem que isso vai chegar, que isso decorre da vingança de Deus nessa terra, da prestação de conta de Deus com os homens que não quiseram se converter. Eles sabem, mas só que de maneira fria vão tentar se rebelar contra Deus e acreditam que com a ciência vão poder guerrear contra Jesus quando ele vier requerer o reino para as suas mãos. Daí cumpre tudo, né? Mas o nosso estágio, o nosso momento agora, realmente é fazermos, aqueles que estão aqui hoje ouvindo essa pregação, fazemos vocês aqui terem a visão doutrinária da Bíblia. E a doutrina bíblica que fala sobre evangelho diz que o juízo final é resultado final do evangelho. Paulo chega a dizer em Romanos capítulo 2, versículo 19, que o fator determinador do evangelho padrão, é o juízo de Deus, o juízo final. Tanto que ele coloca como o evangelho sendo a pregação, o fundamento, o alicerce que Deus vai usar para julgar o mundo, para julgar os homens que evitaram ouvir dele antes essa mensagem, de forma pré-estabelecida, que vão deixar para o trono branco escutar o que nunca quiseram escutar. Mas a grande questão é de que o juízo final não está no setor da Bíblia Sagrada, especial para loucos, insanos, debilóides, fanáticos ou coisa parecida. O juízo final que a Bíblia trata como sendo resultado, Deus correspondendo com vingança, com julgamento, se trata de uma mensagem endereçada, presente na pregação de Jesus. Na pregação daquele que veio representar o evangelho que pregamos aqui, a oportunidade da salvação. A sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, que inaugurou um tempo, uma era, aonde Deus poderia redimir, reconciliar, purificar, restaurar, libertar homens pecadores que o aceitariam, que se arrependeriam diante dele. Esse mesmo Jesus que veio e cumpriu o messianismo, que cumpriu o ministério da salvação com a sua morte, com a sua entrega, com o seu triunfo, com a sua vitória, é o mesmo que assinala, é o mesmo que determina que o evangelho será levado à consumação pela sua vinda gloriosa, pela sua segunda vinda. E isso está no texto de Mateus 25, 31, 34, que eu quero que você leia agora. Então é óbvio que essa sensação, esconda o meu rosto, porque eu não quero ver a ira do Cordeiro, não quero ver a expressão da ira
do Cordeiro, da ira de Jesus, da ira que está estabelecida agora nesses acontecimentos, que é um posicionamento, um comportamento ímpio, deveria ser, não é? A igreja não pode tratar da mesma forma, por quê? Porque o juízo final tem que ser pregado como sendo parte do Evangelho, tá? A ira de Deus está expressa aí, como resultado final. Olha o que Jesus está pregando aí. Leia, cenáculo. Lê alto. Amém? A vida e a morte e a ressurreição de Jesus, que Deus deu como benefício, ato benevolente, para favorecer o pecador que precisa se salvar, segundo Jesus, vai ser levado para um processo de consumação. Aonde ele aparecerá pela segunda vez. Aí entra o processo da loucura, da insanidade para muitos, mas para Jesus é um resultado para o cristão benéfico, um resultado de fé, uma esperança, uma promessa, não uma loucura, uma insanidade. E Jesus pregando aí o que muitos não querem pregar. Que o evangelho que nos foi dado, por intermédio da vida, da morte e da ressurreição de Jesus, irmãos, ele vai ser cobrado na vinda de Cristo. Requerido de todos os homens, porque todos vão comparecer diante dele de qualquer jeito. E ele os apartará. Ou seja, ele vai separar aqueles que são e aqueles que não são. Os que foram daqueles que não fizeram questão de ser. E segundo nosso Senhor Jesus, o resultado final consiste em Deus dizendo quem é salvo e quem não quis ser salvo. Nós lidamos com essa possibilidade. Qual a confirmação de que o juízo final virá? A mesma confirmação que Deus também cumpriu quando ele disse que o seu filho viria, se encarnaria, seria o Messias. A crucificação é uma prova, a encarnação dele muito mais, porque as coisas que ele fez, que ele operou, que ele marcou a história, são evidências, até científicas. Se Deus deu cabo de fazer o seu filho existir perante aos homens lá atrás, para ser oferta expiatória pela tua culpa e pela minha, para nos salvar, por que agora ele vai emperrar o plano pela metade, e a igreja começará a pregar que já não tem mais inferno, já não tem mais condenação, de que Deus não vai apartar, e todo mundo de uma certa forma vai ser recebido? Que pastores já estão aderindo a essa teologia de um evangelho sem consumação, sem juízo, sem condenação, sem julgamento. Amados irmãos, isso é falácia. É como se nós pegássemos a Bíblia e rasgássemos ela ao meio, partíssemos a cruz ao meio, desmoralizássemos a pregação de Jesus, você entendeu? Porque se ele foi capaz de vir, morrer, ressurgir, ele será capaz também de vir para julgar. Mas diferente do mundo, qual deveria ser o nosso comportamento? Reconhecer. Reconhecer que, nesse exato instante que a sociedade agora vive, ela experimenta a noção, não ainda o fator da consumação, mas uma noção do que vai ser a tribulação, do que vai ser a condenação, se deparando exatamente com essas características, com esses vestígios, por intermédio daquilo que o homem faz. Porque o que os homens estão fazendo com este mundo e com essa vida, nós estamos sendo atingidos. Não tem como você não reconhecer. Então eles vão fazer assim: esconder-nos da ira do Cordeiro. Não queremos ver o rosto dele. Ignoramos o rosto dele. Sabemos que é ele, mas não queremos vê-lo.
e eles vão se refugiar em ideias e filosofias. Mas a igreja tem o dever de dizer não só para os que estão aqui dentro, como aqueles que estão lá fora, que Deus será capaz de dar cabo à obra que Ele iniciou, irmãos. Que esse julgamento, esse juízo vai vir mesmo que você não queira. É a mesma coisa do que eu citei aqui. Eu nunca queria na minha vida me deparar com um filho matando um pai. Com uma mãe largando o seu filho na lata de um lixo, como se ele fosse um bicho. Essa falta de amor, essa falta de compaixão, essa falta de verdade que a sociedade vive hoje, moralmente, espiritualmente falando, nós somos atingidos por isso. Constantemente nós somos testemunhas de que isso está acontecendo. E a igreja precisa assumir, a igreja precisa falar que tudo isso que está acontecendo com esse mundo aí fora é um resultado de uma sociedade formada de pessoas que rejeitaram na cruz de Cristo a forma que Deus deu a elas de se salvar. Eu vou dar um exemplo para os amados irmãos do que eu estou pregando aqui. Texto de 1 Coríntios 11, 25. Você vai ler um texto com Jesus exatamente celebrando a sua morte. Jesus celebrando a sua morte. Lê o texto bem alto, cenáculo. Quando Jesus ele foi cear, ele celebrou a sua morte. E qual foi a celebração de Jesus? O fato dele morrer? Não. O fato dele estar ali para sofrer a fim de nos resgatar. A morte de Jesus é um presente de Deus para a humanidade. É a maior prova de amor que Deus poderia ter dado ao homem. Um filho pela salvação de todos. Um filho para que fosse justiça, santidade e dar a Deus um resgate, a compra de escravos, a libertação de escravos por intermédio da obra, da existência, do testemunho, da vida do seu filho. O maior presente que Jesus poderia ter dado a nós foi este: permitir que o seu filho morresse no nosso lugar. E abrisse um precedente para que ele não nos matasse, não nos condenasse, mas nos quisesse para uma experiência de salvação. Então Jesus diz: a minha morte é uma celebração, a minha morte é uma festa, a minha morte, o meu sangue, é uma forma de você se alegrar agora. Celebra comigo. Porque por intermédio do que eu faço, do que eu sou, por intermédio daquilo que eu represento, você vai ser salvo se você crer. Eis aí o meu sangue, eis aí a minha oferta pela vossa salvação. Mas uma coisa interessante, isso começa no Evangelho. Jesus inaugurando, Jesus implementando a oportunidade para a humanidade se redimir e se salvar diante da oferta que Deus deu. Mas olha lá o que diz agora em Apocalipse 14, 10. O cálice de sangue, o cálice da celebração, o cálice da celebração pascual, da celebração da libertação, da reconciliação, do encontro com Deus e os homens, acaba virando o cálice da ira. Lê o texto bem alto, cenáculo. Não estranha isso? Você de repente vê lá no Evangelho o cálice sendo colocado como uma condição de prova de amor, e agora na consumação, na visão
futura, profética de Jesus, já em corpo glorificado, a Bíblia avisando aos homens que esse cálice se transformará em indignação, que a justificação proposta pela fé vai se transformar em condenação. É o que você está lendo, que segue em Apocalipse 16, 19, Apocalipse 18, 3, Apocalipse 19, 15. A justificação agora vai virar condenação para todos aqueles que rejeitaram, se negaram a viver a salvação que Deus planejou dentro da história do homem. Aquilo que poderia ser bom, maravilhoso, redentor, transformador, agora vai ser de indignação. Não, pastor, mas isso quer dizer o seguinte: Deus virou a casaca, agora ele está bravo, agora ele está irado. Não. Quer dizer que a causa chamada evangelho vai ter um efeito, irmãos. E esse efeito está chegando para nós. Deus vai reagir sobre todas as circunstâncias, como João 3,19 diz: a condenação do mundo é esta, a luz veio a eles, mas eles não quiseram ser reprovados, iluminados nas suas obras más, amaram a iniquidade, trocaram Jesus pelo pecado, rejeitaram o chamado. E a condenação do mundo é esta. O juízo é o fator do evangelho, amado. Eu sei que o povão aqui não gosta de ver Deus irado, nem ouvir essa palavra, a ira de Deus, mas você tem que lidar com os dados. Aquele que te amou, ele busca um resultado final, tá? A oferta de Jesus busca um resultado agora na tua vida, se valeu a pena ou não, amado. E querendo você ou não, sai de igreja, entra em igreja, vai para lá, vai para cá, sai de pastor 1 para pastor 2, o evangelho é o mesmo, a palavra é a mesma, a visão é a mesma aí. Deus amou, Ele deu o seu filho, mas aquilo que foi ofertado, quando for revertido, ele virá para obter o resultado final de toda uma geração amada, querida, de toda uma geração feita de pessoas que foram valorizadas com o preço de um filho. Que não cabe a palavra injustiça, a Bíblia dizer que Deus vai se vingar. Cabe a palavra no Evangelho, justiça. Porque Deus muito procurou salvar. Por isso agora Ele se vinga. Se vinga sobre aqueles que rejeitaram, sobre aqueles que se recusaram, sobre aqueles que não quiseram se expor, não quiseram a experiência. Foram em busca de outras coisas. E aquilo que estava no cálice, chamando graça, Deus vai esvaziar para enchê-lo de ira e condenação e reservar essa porção para todos aqueles dentro ou fora da igreja que não conseguem apresentar a Ele a obra que Ele esperava da tua conversão, da tua transformação, do crente que Ele queria que você fosse para Jesus. Então a tua posição, nem a minha, aqui dentro não é cômoda. Pelo contrário, é muito delicada, porque nós lidamos com essa perspectiva. O Evangelho nos diz: Deus amou, morreu, venceu para te salvar, e Ele quer um resultado. Então, se você aí no banco, você pela internet acha que Deus vai te pegar no colo no último dia da tua vida, porque você tem olhos azuis, porque você tem linhagem, porque os teus pais são conhecidos, essa coisa toda que sobe para a cabeça do ser humano, por ele achar que ele é alguém aqui nessa terra, Deus é obrigado a conhecê-lo. Lá no céu não tem televisão, não tem Veja, lá no céu não tem caras. Deus identifica lá, por intermédio da ótica chamada Evangelho, filho. A visão dele é esta: pelo Evangelho praticado, ele identifica quem é quem aqui.
com base naquilo que você resulta, que você oferta, que você apresenta aqui, Ele sabe quem você é. Lá em Romanos 5:9, a palavra de Deus diz que esse processo chamado cálice da ira, para os ímpios, para os descrentes, pecaminosos, vai ser condenação. A justificação vira condenação. Mas para muitos a condenação vai virar salvação. Lê o texto. Fala para o teu irmão do lado, diz para ele: Jesus morreu na cruz para te salvar. Ele sofreu para você ser salvo. Ele te deu a pregação para você obedecer. Abriu o caminho para que você ande e se salve. É o presente de Deus. Jesus é um presente de Deus para a tua vida. Para você não ser condenado. Para você não ser esmagado. Para Deus não se vingar em você. Ele te deu um presente chamado Jesus. Ouça o que Ele fala. Aceite quem Ele é. E a ira de Deus não vai cair sobre a sua vida. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pois agora não andam mais como os outros, na carne, no pecado, na iniquidade, mas segundo o Evangelho, o Espírito Santo, não há condenação para ele, mas salvação, porque ele está em Cristo, debaixo da fé, da ordenança dessa palavra. Condenação para nós se reverte em salvação. Condenação para o fiel se reverte em salvação. Porque há quem o advogue na ira de Deus, há quem o defenda diante da ira de Deus. Como já dizia o nosso Senhor: eu conheço as minhas ovelhas e elas sabem identificar a minha voz. E isso nos dá segurança. Sabermos, irmãos, que obedecer a Ele, amá-lo, tem recompensa. Não deixar que a condenação exerça sobre nós o seu poder de ira. Foi como no Egito, aonde tem o sangue de Jesus vertido, irmão, a morte não entra. Aonde tem a marca de Jesus, e do sangue dele, a morte que Deus envia como vingança, não entra, não pode condenar, porque você está justificado pelo sangue dele, pelo exercício da fé, pela devoção e pela obediência do que ele te ensina. Então o juízo final, eu reconheço, mas não estou aqui para vivê-lo. Eu sei que ele está próximo, mas eu não estou aqui para vivê-lo. Estou aqui para avisar que ele vai vir. Porque a minha vida, o meu projeto, o meu plano como cristão, é não ser condenado. E Jesus me deu orientação de como. Por isso eu não posso me dar ao luxo de desprezar o que o Evangelho me ensina, de deixar de viver uma vírgula, um aceito daquilo que ele me pede, porque eu sei que o meu custo vai ser caro. Condenação. Por isso que eu estou aqui hoje. Não é para pregar. Eu estou aqui hoje para botar a minha mente, o meu coração inteiramente voltado a esse tempo que Deus quer que eu viva agora. Fé em Cristo, obras que o recompense. Esse tempo chamado Evangelho tem que existir, tem que ser evidenciado, frutificado, publicado. Essa igreja precisa existir em você, porque é a tua forma de você se assegurar, se cobertar, para que Deus não te condene. Ele está em busca de um resultado, e não é a condenação, é a salvação. A árvore que não produz o bom fruto, ele corta e joga no fogo, e por intermédio de João isso já era ensinado. A árvore que não dá o seu fruto, que não evidencia o Espírito por intermédio de suas ações, Deus corta e lança no fogo. Porque o Evangelho foi pregado, irmãos, para ser vivido, para ser praticado. A igreja é feita de ações válidas, a igreja é feita de práticas válidas, porque fé sem obras é morta. Essa mensagem foi dada, não é para ficar na cabeça, é para ser evidenciada no teu corpo, na tua mente e nas tuas ações, porque é isso que vai te acobertar, te defender quando Deus vir para vingar. Em Apocalipse 20, 13,
ao versículo 15, diz a palavra de Deus, que Deus, quando for estabelecer o seu juízo, Ele chamará a todos na sua presença e os julgará conforme as obras de cada um. E segundo a palavra de Deus, Ele tem registrado a vida de todo mundo aqui, dando somente uma esperança para nós que ainda não estamos diante do seu juízo: adentrarmos em Cristo para termos o nosso nome escrito no livro da vida, no livro do Cordeiro, no livro da remissão ou dos remidos de Jesus, porque estando escritos ali, dentro dessa experiência cristã de ser redimido, modificado, nós estamos cobertos para não sermos julgados, para não sermos condenados. Foi essa esperança que Deus nos deu. Foi essa esperança que o Evangelho lhe deu. Se eu não quero ver a ira de Deus, não é na caverna que eu vou me esconder, não é entre os penhascos que eu vou me esconder. Vou me refugiar em Cristo, porque lá há o sacrifício pela minha culpa, o sangue da minha purificação. Ele celebrou a sua morte para que eu fosse salvo. A celebração foi por mim, por cada um aqui. Ele celebrava a salvação daqueles que iam chegar. Tome cuidado para que esse cálice não se transforme em indignação. Tome cuidado, irmão, para você não ser mais um que vai beber do cálice da ira de Deus. Ou seja, evitou a experiência do Evangelho e vai ficar com a experiência da condenação. Ele que pensava que justificação pela fé é uma coisa muito cara, muito difícil, muito estreita, então vai ficar com a condenação. Não quis cortar o que Deus mandou cortar, não é? Então vai ter todo o corpo queimado no fogo do inferno agora. É essa linguagem que Deus utiliza para aqueles que rejeitam Jesus e a experiência da conversão. Fé e obras é o que Ele espera de você hoje aqui, para não te condenar, para não nos condenar. É o que Ele espera de todos nós. Hebreus 9, 27. Levante a sua mão para o céu e diga comigo assim: o juízo final, o juízo de Deus, é um destino para todos os homens. Para todos os homens. Para todos os homens. Leia o texto em voz alta aí. Lê o texto de novo bem alto, cenáculo. Está ordenado por Deus aos homens de que eles morram uma vez só, e depois disso venha o juízo. O juízo é um resultado final para todos os homens, porque na Bíblia eles não vão se reencarnar, na Bíblia eles não vão se tornar uma borboleta, uma ave, entendeu? Na outra vida, vão morrer e vão aguardar o julgamento. Ou seja, Deus os julgará conforme eles foram, conforme eles quiseram ser. O juízo é um fator que ninguém aqui vai escapar. Tomara a Deus que você esteja segurado em Cristo, amado. Como segue Mateus 25, 46, 2 Coríntios 5, 10. O que eu estou falando aqui para você. Mateus 10, 32. O juízo, o destino, repousa sobre cada um de nós, conforme o nosso ato, conforme as nossas decisões. Lê o texto. Então escuta aqui uma coisa. Você que valoriza tanto a liberdade, que virou liberalismo, né? Toda liberdade de escolha ou escolha própria tem uma ação de Deus.
segundo a palavra de Jesus, segundo o que ele está pregando aí, o juízo vai vir de acordo com a minha e a tua decisão. Ninguém vai ser julgado aqui de maneira injusta. Todos vão ser de acordo com aquilo que você decidiu, o que você escolheu. Você negou Jesus, você vai ser condenado. Você aceitou, ele sabe também, ele vai te salvar. A decisão aqui vale muito, mais do que mão de pastor orando. Óleo na cabeça, unção de meia, unção de sabonete, tudo isso que vocês estão vendo na igreja, que para mim são meras porcarias. Nada substitui na fé. Nada substitui na fé, mais do que uma ação, do que uma decisão. Por isso o homem salva, por isso ele é condenado. Aproveite o teu momento com Jesus hoje aqui. Você pode se salvar como você já pode preparar a tua morte, a tua condenação, antecipadamente. Que aliás tem uns aí que já estão querendo ir para o inferno antes. Mas o juízo repousa sobre atitudes. Deus julga conforme obras. Por isso que ele está como resultado final do Evangelho. Porque o Evangelho foi pregado, Deus espera que todos aqui corresponderam. Porque o objeto da salvação é o que você é agora, irmão. O que você virou depois disso? Jesus, eu te aceito como único Senhor, Salvador na minha vida. E dali para frente com a Bíblia debaixo do braço para bater cartão dentro da igreja. Eu que tenho anos de igreja, nasci dentro de uma, posso dizer para você quais foram os tempos mais válidos, pessoalmente falando, dentro do Evangelho. O tempo que eu fui obediente, porque o restante eu joguei tudo no lixo. Eu sei dizer, quando eu não era crente, e sei dizer para você o tempo que eu sou crente. Aqui você pode se enganar, aqui você pode se converter, escolhe. Ah, mas o pastor não prega, mas tem Bíblia. Ah, o pastor não fala a verdade, mas tem Bíblia. Ninguém está impedido aqui de conhecer a verdade. Só não conhece quem não quer. Mas vocês estão ouvindo aqui uma coisa importante. Por intermédio da ação veio a salvação. Se para Deus custou caro, para nós vai sair barato? Não. Ele deu a doutrina para ser válida. E o crente é feito de ações. Ele pode estar usando a vida dele para o que não presta, como pode estar usando a vida dele para servir a Cristo. De uma forma ou de outra, todos nós teremos o juízo merecido. 1 Tessalonicenses 5, versículo 8 e versículo 9. Para você ficar seguro, irmão, viu? Fica relaxado, fica tranquilo, irmão. Jesus te conhece, ele de maneira alguma vai corresponder a você como Estado corresponde. Que tem gente aqui, entendeu, recebendo INSS e já está morta, entendeu? Isso é o mundo. O cara está morto e tem alguém recebendo o INSS dele como se estivesse vivo. No céu, Deus não vive de sistema, nem de internet, nem do que está aqui. O conhecimento dele é profundo porque é dele. Não tem influência humana. Ele não vai errar se ele dizer, aparta de mim, maldito, para o fogo eterno, porque ele sabe que esse daí não é dele. Como não irá errar se ele disser, bem-vindo, bendito do meu Pai, entra, porque o teu lugar já está preparado. A tua decisão aqui vale muito, querido. Lê o texto, Senaco. Versículo 8 e 9, lê. Pode ler. Aleluia. Meus irmãos, vamos buscar a fé, vamos buscar Jesus, o conhecimento do Evangelho, o crescimento da graça, porque Deus não nos preparou dentro do Evangelho para conhecermos a sua ira, mas para conhecermos a sua salvação. É o coração do Evangelho, fazer com que você se salve, fazer com que você seja livre da condenação. É o amor do Evangelho, resgatar, salvar, fazer o pecador se arrepender, aceitar Jesus se redimir, é o sonho da igreja, é o sonho do Evangelho, tem que ser do pastor também, né, irmão? Do povo que está aqui dentro dessa igreja aqui, com a maior cara lavada,
está cheirando de sabonete de motel e finge que nada está acontecendo. Que ele é um crente, não é? E a gente sabe que a coisa está bem feia dentro da igreja. Mas porque o povo está tudo assegurado naquela coisa de tarefa, de missão, de cargo de igreja, porque é conhecido, porque é famoso, porque tem dinheiro, porque tem poder. Estão confundindo popularidade aqui com salvação celestial. Deus não age com juízo baseado no que ele escuta, mas do que ele sabe, do que ele conhece. É o coração do evangelho fazer com que você mude para Deus não lhe condenar. Então vamos buscar. Então vamos adiante. Vamos se fortalecer, vamos agarrar a causa. Vamos se apegar com Jesus. Que coisa que é essa daí? Não estou com força, não estou com vontade, estou com disposição, estou com isso, estou com aquilo. Conversa furada. A hora que o fogo do inferno começar a queimar tua sola de sapato aí, filho. A hora que os teus ouvidos se abrir para ouvir o gemido de quem está lá dentro e não pode sair mais, te garanto uma coisa, você levanta na madrugada para orar. A questão toda aí é que você está influenciado com muita ideia, com muita imagem, com muito cenarinho montado, de um mundo ainda de oportunidades, de pessoas boas, porque outro dia eu ouvi uma pregação assim, que o resultado final do evangelho é todo mundo ir para o céu. O senhor é de René Kivitz, não é o que a Bíblia me fala. Então por isso que o povo não está com temor do que eu estou pregando aqui. Eles estão um pouco se lixando com o que eu estou pregando aqui. Tanto que é verdade que eles não sabem mais que é evangelho, que o pastor, eu entro falando alguma coisa do pecado da igreja, e eles entram lá dizendo assim para mim, pastor, vai pregar o evangelho. Ué, estou pregando o que então? O que eu estou pregando? Tem Aristóteles. Estou pregando o quê? Platão? Pastor, vai pregar o evangelho. Não sabe o que é evangelho. Não sabe. Coisa está feia, cenáculo. Mas ele senta na cadeira gostoso, sabe aquela coisa toda? Sentei para ser amado. Sentei para ser querido. E o Espírito Santo de Deus pensando diferente, porque vê que ele não está em condições moral, espiritual, psicológica de um salvo. Está faltando muita coisa. Mas deram a ele esse convencimento. E quem tira agora, filho? Ninguém. É que nem a Lauriette que casou de novo. Aquela também que canta lá, aquele coninho do Peregrino. Como é o nome da divorciada? Fala para mim. Hã? Vanilda. Vanilda? Você está em adultério. Porque meu marido, eu era infeliz, porque meu filho não está discutindo que se você é infeliz, se você está feliz, se você está realizado, se o teu marido não dava conta do recado. A questão aqui é o seguinte, justificação só na fé. Só no que a fé ensina, lindona. Você quer trocar de cama, mesa e banho, é um direito teu, pessoal, mas não leva Jesus para essa porcada. Mas o povo está tão acomodado e convencido que eles não têm mais medo do juízo, não tem mais medo do fogo, entendeu, irmão? Porque se tivessem, estavam se arrependendo e chorando hoje aqui. Pode ter certeza disso, eu está clamando muito, e eu está gritando, gemendo. João 5:24. Presentes que Deus te deu aí, ó, que talvez você esteja jogando para fora, irmão. Jogando no lixo, a tua salvação. Lê o texto bem alto, olha o que Jesus está falando aí. Olha, eu não sei se você lê isso aí 1000 vezes, você vai se converter. Mas que você pelo menos vai sentir um pouquinho de medo, vai. Se lê umas 1000 vezes. Hã? Texto de João 5:24. Marca. Qual o presente que Deus te deu? Receber o livramento de não ser condenado. Olha o que Jesus está falando aí. Qual o resultado final do evangelho? Irmão, para muitos ficar rico aqui.
Para muitos querem seus sonhos realizados aqui. Vai pregar o evangelho como eu estou pregando, cantando, se você quiser. Você quer? Experimenta. Vai lá no Raul Gil. O homem tem que ser, como é? Famoso no mundo inteiro, né? Começa a narrar, tendo muitos amigos e muito dinheiro, né? Que nem o cântico que de vez em quando a igreja canta aqui. E vai preparando o caminho do que é o mundo, vai preparando o caminho de quem é o homem sem Cristo, e chega na música final, como é que é? O cara morre e ninguém mais acompanha ele, e ele vai direto na mão de Deus, e Deus vai saber se é dele. Se o povo estivesse sendo preparado com base nessa visão, que aquilo que é de Deus vai ser tomado de volta, o povo não estava tão confortado assim, ó, tão seguro, que nem o de Macedo, por exemplo. De Macedo, ele é um bandido na fé, mais do que claro. Mais do que claro. Ele está fazendo uma campanha de jejum agora, para tirar a igreja da Copa. Um jejum de televisão. É o tipo do safado. Por quê? Porque a Copa só vai ser transmitida pela Globo. Ele não tem concessão, tira a igreja dele da Copa. É óbvio que ele não está fazendo uma abstinência de pornografias, porque ele é um promotor de pornografias. De sacanagem, certo? Mas ele é o tipo do safado mais do que evidente. Te pergunto uma coisa, esse cara tem medo? Ele tem temor? Culposo? Ele sente peso? A consciência acusa ele? Não. Para mim, nem ele, nem todos que estão mentindo dentro da igreja. Porque o temor, amados irmãos, quando ele existe dentro de nós, a gente se rasga ao meio. A gente não quer que esse dia chegue. O povo sonha com a volta de Jesus, sonha com a morte pegando na perna dele, na cama, sonha que amanhã ele não vai acordar. Chega o pastor, estou me sentindo culpado. Tem uma voz aqui chamada consciência que está me acusando direto. A reação é levar para Cristo. Os dados são esses. Quem ouve o evangelho e aceita, cai nos pés de Jesus porque não aguenta. Porque ele está sendo preparado não só para sentir o amor de Deus, mas o que será ele sem Cristo quando Deus for julgar. Você pode estar jogando a tua salvação no lixo por falsos conselhos, tá? Por gente que está dizendo para você, vai curtir a vida, vai namorar, você tem uma vida pela frente. Quando o ser humano fala isso, eu tenho que dar risada. Uma vida pela frente. Daí quando você morre, ele vai lá chorar. Uma vida pela frente que a gente não sabe. Não sabemos não o que vai ser amanhã. Tem gente que entrou hoje aqui e não sabe se vai acordar amanhã. Nós temos que viver esse agora. Sabemos o que vai ser hoje. Baseado no quê? Baseado que Deus agora, nesse exato momento, procura avaliar cada um que entrou aqui nessa igreja e buscar evidências de que o Evangelho existe aqui. Porque foi a única forma que Ele nos deu de nós não sermos condenados por Ele. Ver evidências de Cristo em nós. Por quê? Porque o juízo é um resultado do Evangelho. O juízo é um resultado do Evangelho. Eu tenho que terminar por aqui, irmãos, que o tempo avançou. Mas posso dizer para a igreja que o crente fiel, ele não tem medo de ir para o inferno, porque ele sabe o que ele é diante do Senhor. Mas ele não perde o temor. Ele não perde o temor. Ele pode não ter medo, mas ele teme. Que diríamos o seguinte, ele pode não desconfiar da salvação, melhor dizendo. Mas ele tem medo. Ele teme que isso possa acontecer. Então por isso que ele fica aqui agarradinho em Jesus. Agarrado com a palavra, com a oração, com a santidade, com a busca. O mundo não entende, mas o Espírito Santo sabe. É a forma que Deus deu de nós não bebermos o cálice da ira. É a forma que Deus nos deu de não experimentarmos
a ira que está aí, preparada para esse mundo. Por isso, meu irmão, não profane o que há de mais sagrado no Evangelho, a aliança. O sangue da nova aliança que Deus derramou para te dar uma oportunidade chamada Jesus Cristo. De você ser diferente, de você ser outro, porque isso é uma obra que só Jesus faz na vida do homem. Não perca essa oportunidade, não perca essa chance. Como eu disse a você no começo desse culto, não seja insensível, porque há pessoas aqui que talvez estejam superando aqueles que estão lá fora, a nível da ignorância, a nível de que não sentem mais nada, nem a própria realidade, nem aquilo que está diante dos seus olhos, ela consegue enxergar. É isso que nós queremos para nós, colocarmos que o plano de Deus para a nossa salvação é nós temos o direito de ir e vir neste mundo tenebroso aqui. Leis que nos garantam um estado humano, um estado que cumpre a sua lei. Esse mundo jaz do maligno, jaz do diabo e nunca vai ser diferente. Enganoso é o coração do homem, e maldito é aquele que confia no braço do homem, no braço da sua carne. Muitas evidências para nos levar para Cristo mais agora, para nos levar aos braços dele, mais profundo ainda. E por que a coisa está revertida então? Ao invés deles se amolecerem, deles se entregarem, se abrirem, confessarem, estão mais duros ainda. Porque não se trata de falta de evidências, mas de querer acreditar que vai escapar da ira de Deus, por conta própria, por força própria. Escondemos do rosto da ira do Cordeiro. E eles foram para os penhascos, para os rochedos. Aonde estão os filósofos? Aonde estão os utopistas? Os contos, as histórias, as estratégias da sobrevivência. O conto do terceiro mundo, da ciência de outras habitações, de outros mundos. Aquilo que a sociedade está sendo alimentada agora, para acreditar que ela vai escapar da ira de Deus. Tanto que a Bíblia fala que o mundo, quando Jesus vier para a batalha, o mundo estará reunido para batalhar contra ele. E me perguntaram isso: pastor, como é que vai ser essa batalha? Será uma batalha desproporcional, porque eles vão estar usando tudo que eles têm aqui de maquinário, toda a indústria da guerra, para investir contra alguém que não é destruído por nada. Mas isso mostra a revolta, o plano, a ideia que eles têm de que eles podem vencer Deus e a condenação, e se manterem invictos diante disso. Armagedon, Vale do Megido, para aqueles que conspiram e acreditam que podem escapar da ira de Deus. O apelo que eu te faço hoje aqui, irmão, é de que você pague o preço, carregue a tua cruz, limpe os teus pecados, se purifica do mal. Não troca a tua salvação, não jogue-a para fora da tua vida. Não despreze o que Jesus fez por você, o que Ele te deu. Porque o Evangelho, ele busca resultados. E o resultado que ele quer é ver um crente aí agora, para não te dar na mão de Deus para Ele te condenar. Lembre sempre, Jesus morreu para você se salvar, não para você ser condenado. A hora é agora. Abra teu coração, se arrependa do teu pecado, se limpe, se purifique da tua iniquidade, caia do teu convencimento, se justifique por intermédio da fé. Prepara a tua alma, porque nós estamos sendo preparados para termos um encontro com Deus definitivo. E tomara que não seja para a morte, mas seja para a redenção eterna. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos.